Olá, eu sou a pastora Elisa Toma. Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula do Caminho Perfeito. Nesse curso, você vai aprender de forma bem prática os assuntos básicos da Palavra de Deus, necessários ao seu posicionamento espiritual. Se você ainda não assistiu à aula 0, recomendo que você faça isso antes de começar essa aula. Na aula 0, explicamos como funciona este curso, para que você possa obter o máximo de aproveitamento dele. O primeiro assunto desse curso não poderia ser outro. Você vai aprender quem escreveu a Bíblia. Quem você acha que escreveu a Bíblia? Ao final dessa aula, você vai saber responder a essa pergunta e a outras que serão abordadas aqui. Você sabe dizer como a Bíblia foi escrita? A Bíblia é uma coleção de 66 livros, divididos em Velho Testamento, 39 livros, e Novo Testamento, 27 livros. Esses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos, entre Gênesis, livro mais antigo, escrito por Moisés, e Apocalipse, último livro escrito por João. Esses homens nunca se conheceram. Alguns ouviam a voz de Deus e escreviam o que ouviam. Outros, como os discípulos de Jesus, testemunharam com os próprios olhos os acontecimentos e documentaram o que viram. Mas toda a Bíblia foi escrita e inspirada por Deus, como podemos ler em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus nos deixou um manual de como viver. Não existe no mundo um livro como a Bíblia que ensina, corrige, repreende e nos instrui em justiça. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, lemos: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas como saber que a Bíblia é um livro espiritual se foi escrita por homens? Para comprovar que a Bíblia é um livro espiritual, você precisa entender 4 pontos. Primeiro, como Jesus se preparou para o seu ministério. Segundo, quem irá nos julgar no final dos tempos. Terceiro, será que podemos alterar o que está escrito na Bíblia? E quarto, quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Vamos ao primeiro ponto. Como Jesus se preparou para o seu ministério? O ministério de Jesus durou 3 anos. Ele morreu com 33 anos. Antes dos seus 30 anos, Jesus era desconhecido. A primeira ação de Jesus foi se batizar. Você pode ler isso em Lucas 3, 21 e 22. Logo em seguida, ele foi cheio do Espírito Santo. Isso está em Lucas 4, 1. O mesmo Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Ele ficou todo esse tempo sem comer. Durante todo o seu ministério, Jesus estudou muito a palavra de Deus. Ele era um conhecedor profundo, a ponto de mencionar várias passagens do Antigo Testamento enquanto ensinava. Foi exatamente dessa forma que ele agiu para vencer a Satanás na tentação no deserto. Ele utilizou a palavra de Deus em todo o momento. Para cada investida do diabo, Jesus utilizava um argumento da Bíblia.
Veja nos versículos abaixo. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas 4:8. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Perceba que Satanás, que é um ser espiritual, se dobra diante da autoridade da palavra de Deus. Essa é a primeira evidência de que a Bíblia é espiritual, que só pode ter sido inspirada por Deus, não pode ter vindo da imaginação humana. Seguindo aqui na comprovação de que a Bíblia é um livro espiritual, o segundo ponto é o seguinte: quem irá nos julgar no final dos tempos? Você já se perguntou sobre isso? Vou utilizar o exemplo da nossa justiça. O homem utiliza o Código Penal para julgar se a pessoa será ou não condenada. Se ela conhece ou não o Código Penal, não importa, porque ela será julgada por ele. O julgamento só é possível porque existe um Código Penal. Um outro exemplo são as leis físicas. Existem leis físicas que regem a natureza. Por exemplo, a lei da gravidade. Independe se você conhece ou não essa lei, se você acredita ou não nela. Ela existe. Você pode até comprovar experimentalmente essa lei, deixando cair um objeto de um lugar mais alto. Assim também acontece conosco espiritualmente. A palavra de Deus vai julgar a mim e a você no último dia, independente se a conhecemos ou não, se concordamos ou não. Em João 12, 47 e 48, lemos: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Podemos concluir que se a palavra de Deus vai nos julgar no último dia, então a Bíblia só pode ter sido inspirada por Deus. Não veio da imaginação do homem. O terceiro ponto para comprovar que a Bíblia é um livro espiritual é o seguinte: será que nós podemos alterar o que está escrito na Bíblia? Vamos ver que Deus preserva a palavra dele de forma sobrenatural. O homem não tem autorização de Deus para mudar o que está escrito ou o que foi escrito. Quem faz isso está debaixo de maldição. Isso você pode comprovar em Gálatas 1, 6 a 8 e Apocalipse 22, do 18 ao 19. Vamos ler o texto de Apocalipse 22. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O quarto e último argumento para comprovarmos que a Bíblia é espiritual é o seguinte: quanto tempo vai durar a palavra de Deus? Vemos hoje que as coisas ficam ultrapassadas rapidamente. Um exemplo disso é o seu celular, o microcomputador, a TV, etc. Tudo que o homem faz fica ultrapassado. Mas a Bíblia é um livro atemporal. Apesar de ter passado tanto tempo e ser um livro antigo, ele fala conosco
hoje, como se ele tivesse acabado de ser escrito, como está escrito nesta passagem em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Chegamos ao final dessa primeira aula do nosso curso Caminho Perfeito. Espero que tenha gostado e que persevere até a última aula. O que você aprendeu nessa aula? A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, portanto, é um livro espiritual. Ela é uma arma espiritual capaz de destruir argumentos do diabo. A Bíblia irá nos julgar no último dia. Ela não pode ser mudada e a Bíblia é sempre atual. Antes de encerrar, gostaria de fazer uma oração para que Deus te dê entendimento da sua palavra. Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela sua palavra. Peço que o Senhor, através do Espírito Santo, capacite a cada pessoa que está ouvindo agora a entender a tua palavra, que ela possa experimentar o poder sobrenatural da tua verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou algum problema, entre em contato conosco no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça de responder e enviar o questionário da aula. Te vejo na próxima aula. Deus te abençoe.